Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias ao livro de Neemias. Nós estamos chegando ao fim, não apenas do ano, mas também da nossa série de mensagens que diz que o Antigo Testamento aponta para Jesus. E na semana passada, a gente falou a respeito da restauração do templo de Deus, que os cativos da Babilônia, eles voltaram para Jerusalém, a fim de reconstruir a cidade, mas também, ou prioritariamente, reconstruir o templo do Senhor. Restaurar o templo do Senhor. E essa restauração do templo, ela teve muitos empecilhos. Eles foram impedidos por um tempo de edificar o templo do Senhor. Tem algumas passagens que declaram que eles precisaram, por exemplo, quando estavam reconstruindo os muros, eles precisavam ficar com a espada na mão, e como se diz, uma colher de pedreiro na outra, porque eles estavam aqui trabalhando na reconstrução do templo e ao mesmo tempo eles estavam atentos contra os inimigos que queriam impedi-los de restaurar os muros e restaurar o templo. Mas o templo do Senhor, ele não foi restaurado por, digamos assim, por ser simplesmente restaurado. Havia um objetivo nisso. O templo do Senhor, ele foi restaurado com um propósito, com um objetivo. E o objetivo desse templo ser restaurado era justamente para que a adoração a Deus voltasse a acontecer. Porque eles estavam 70 anos no cativeiro babilônico. E durante esses 70 anos, eles foram impedidos de adorar a Deus. Obviamente, haviam aqueles que faziam as suas orações em direção ao templo de Jerusalém, como era o caso de Daniel. Mas eles não adoravam a Deus. Eles não tinham novamente aquele ritual de adoração a Deus, de sacrifícios a Deus, de dirigir cânticos, louvores a Deus. Eles não faziam mais isso. Então eles voltam para Jerusalém com o propósito de restaurar a cidade, restaurar os muros, principalmente restaurar o templo, mas tudo isso com o objetivo de adorar a Deus. Porque, pense comigo, para que um templo se não há adoração? Para que um templo se não há adoração e culto a Deus naquele templo? Simplesmente para olhar e ver como ele é bonito, como ele é belo, como ele é grandioso? Não faz sentido. Por isso que Jesus, quando os discípulos olham para aquele templo lá e dizem: Senhor, olha que pedras, que construções. Eles estavam meio que se gabando da grandiosidade do templo. Jesus olha e diz: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque um templo que não serve ao seu propósito, ele não serve para absolutamente nada. E é por isso que, ao restaurar o templo, era necessário que a adoração a Deus fosse restaurada. Porque um templo sem adoração é inútil. Um templo sem cumprir o seu propósito, ele é inútil. E por isso era necessário que após a restauração do templo, a adoração a Deus também fosse restaurada. E eu falo isso com pesar no meu coração. O que eu vou dizer agora, eu falo com tristeza. Porque nós iremos falar sobre restauração de culto a Deus. Sobre restaurar o culto a Deus.
E quando eu olho daqui, eu vejo que tantos irmãos faltaram ao culto. Tantos. Uns por questões de trabalho, outros por questões de saúde, mas outros simplesmente porque não quiseram estar aqui. Porque decidiram não cultuar a Deus. E eu falo isso com pesar no meu coração, porque parece que a gente não tem muita noção do significado do culto. Do quanto o culto ele é importante e quanto Deus valoriza isso. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, alguém que deixava de cultuar a Deus, você sabe o que acontecia com ele? Diga. Apedrejamento. Imagine hoje em dia. Quantos não seriam apedrejados? Não é? Mas tudo isso eu estou dizendo para demonstrar para você o quanto Deus se importa com isso. E é engraçado porque nós iremos ver aqui, não apenas no livro de Esdras, mas também nós iremos ver em Malaquias, a gente vai ver os dois livros aqui. Mas você vê que na situação aqui, no momento em que esses livros eles foram escritos, não é muito diferente da situação que a gente vive hoje. E não estou falando de mundos, do mundo, do planeta inteiro, eu falo do Brasil. Falo da gente como nação. Do quanto a gente deixou de entender o quanto o culto é importante. E o quanto a gente troca o culto por coisas banais. Por nada, muitas vezes. É ou não é, irmãos? Olha, quantas vezes, por exemplo, né, e aqui, obviamente, eu não estou falando isso para, como é que eu posso dizer, né, para atacar os irmãos que não vieram por causa de saúde. Não é isso, eu estou só dando um exemplo. Mas quantas vezes a gente, mesmo doente, não vai trabalhar? É ou não é? Mas aí quando a gente começa a tossir, ixi, hoje eu não vou para o culto não. Não é verdade? Então a gente está vivendo uma situação muito parecida com a situação que eles enfrentavam aqui. E qual era a situação que eles enfrentavam? Eles não entenderam o quanto o culto era importante. Tanto é que naquela situação só podia cultuar se o templo fosse restaurado. E eles voltaram para Jerusalém com esse objetivo, só que um decreto foi dado que eles tinham que parar a construção. E aí esse decreto, ele só é, digamos assim, revogado, né, com outro rei, com o rei Dário. Mas o fato é que enquanto esse decreto do rei Dário não saía, o que eles fizeram? Bom, vamos reconstruir nossas casas. E eles reconstruíram. E quando a gente está lendo, por exemplo, o livro de Ageu, a gente vai perceber que Ageu está dizendo para eles o seguinte: olha, as casas de vocês estão tudo construídas, mas o templo está lá, em ruínas. É justo que a casa de vocês esteja de pé e o templo em ruínas? Ageu dizendo isso para eles. Por quê? Porque sem o templo não haveria adoração. Em outras palavras, eles não entendiam que o culto era importante. Eles preferiram olhar para suas casas, priorizar as suas casas, e o culto a Deus não estava existindo, porque o templo estava em ruínas. O que nós iremos ver, irmãos, aqui hoje, é justamente essa importância da adoração a Deus, essa restauração do culto.
tanto no livro de Neemias como no livro de Malaquias. Nós iremos ver tudo isso, falaremos sobre essa restauração do culto, tanto em Esdras tanto em Neemias como em Malaquias. Depois a gente vai ver como isso aponta para Jesus, como é que essa restauração do culto a Deus aponta, direciona, nos mostra a Jesus. E por último a gente vai ver como tudo isso tem a ver conosco e tirarmos lições para nós hoje em dia. Amém? É isso que iremos fazer. Então, Neemias, capítulo 8, versículo 1. Vamos lá. Todo mundo achou? Leiamos. Tem que botar um ventilador aqui, está muito calor. Versículo 1. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, mulheres e de todos que podiam entender. E a leu em voz alta na frente da praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. Todo o povo estava atento à leitura da lei, do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim, e estava em pé, junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde o lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, o todo. E todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Secrebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelitas, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro da lei de Deus, esclarecendo que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis e nem choreis. Amém? Como é que começa essa restauração? Eles estavam aqui, irmãos, iniciando algo que já há muito eles não faziam. Eles estavam aqui celebrando um culto a Deus, como há muito eles já não faziam. Se você voltar aí no capítulo 7, você vai ver que o capítulo 7 ele termina com as contribuições dadas para a edificação do templo. E logo no capítulo 8, esse culto ele começa a ser restaurado. E a primeira coisa que eles fazem
para restaurar esse culto é o quê? O que foi que eles fizeram? Que nós acabamos de ler. Eles leram a palavra de Deus. E preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo. O culto ao Senhor começa pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há culto. Sem a palavra de Deus é impossível se adorar a Deus. E por que isso? Porque como é que nós vamos saber o que Deus quer, como Ele quer ser adorado, se não pela palavra dEle? Nós só sabemos o que Deus deseja, o que Deus espera, a maneira como Ele quer ser adorado, se nós conhecermos a palavra dEle, se nós ouvirmos a palavra dEle, se a gente souber a palavra dEle, que é onde tem a vontade de Deus sobre tudo, inclusive sobre a maneira que Ele deseja ser adorado. E portanto, o culto começa pela palavra. Eles começam a restaurar aqui pela palavra, e eles começam a leitura pública da palavra de Deus, de frente para a praça, de frente para o portão das águas, diante de todo o povo. Eles começam a ler a lei de Deus, o livro da lei, e não somente ler, mas eles leram e eles explicaram a lei. E é por isso que, olhe só, o final do versículo 2. Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens e de mulheres, e de todos que podiam entender. Estão vendo aí? Versículo 3, leu em voz alta na frente da praça, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. A lei de Deus precisa ser entendida. Só é possível, meus irmãos, a gente cultuar a Deus se a gente entender a palavra dEle, entender que a vontade dEle é que a gente o cultue. E a gente só vai saber isso pela palavra. Eles começam a restaurar o culto ao Senhor, ensinando a palavra de Deus. Para quem? Para todos aqueles que podiam entender. E é engraçado que o povo confirma isso, ó. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu. Respondeu o quê? Amém, amém. Que assim seja. E a gente vai ver que no versículo 6, no final, eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha só, o entendimento da palavra de Deus levaram eles a adorar. Não há como adorar sem conhecer a palavra de Deus, sem o entendimento da palavra de Deus. Qualquer coisa fora isso são meras, sei lá, emocionalismo. Adoração a Deus não é blá blá blá. Adoração a Deus não é, sabe, emoções propriamente ditas. Eu não estou dizendo que a gente não possa se emocionar. Eu estou dizendo que a adoração, antes das emoções, elas precisam atingir o nosso entendimento. Se a gente não entende o que a gente está fazendo aqui, a gente não entende o propósito de tudo isso. E é por isso que quando a gente não entende o propósito de adorar a Deus, a gente deixa de adorar a Deus por qualquer coisa, porque a gente não entendeu. A gente não entendeu o propósito.
E a única maneira de se fazer isso, de se entender isso, é pela palavra do Senhor. Irmãos, é por isso que nós aqui no Gereissati 1 valorizamos o ensino da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Acreditem ou não, o fato da gente ensinar muito a palavra de Deus aqui já foi motivo de ridicularização. Ah, é a congregação do estudo. Glória a Deus por isso. Mas isso já foi motivo de crítica, acredita? Que aqui a gente só estuda a palavra. E vai fazer o quê? É pela palavra que a gente entende o propósito de estarmos aqui. Sem o entendimento da palavra de Deus, nós somos meros espectadores. Olhando aqueles que estão aqui em cima se apresentando para vocês. Ninguém vem aqui para se apresentar. E vocês não vêm aqui para ser telespectadores. Quando a gente entende o que a gente veio fazer aqui, tanto vocês como quem quer que seja, que esteja aqui em cima, todos nós juntos estamos no mesmo propósito, adorando o Senhor. A simples disposição daqui com as cadeiras não quer dizer absolutamente nada. Todos nós somos adoradores. E nós entendemos isso pela palavra. Nós somos adoradores. E é por isso que o entendimento do culto precisa ser restaurado. Nós precisamos restaurar o nosso culto a Deus. Senão a gente não vai entender a importância disso aqui. Amém, meus irmãos? O quanto a gente entende isso. O quanto nós entendemos e valorizamos o fato de estarmos aqui. Sabe por que a gente não entende e não valoriza? E por mais que isso possa parecer duro, é verdade. A gente não valoriza porque a gente não é perseguido. A igreja no primeiro século, ela valorizava cada momento de adoração a Deus. Ela se escondia para adorar, porque ela era perseguida. E ela sabia que a qualquer momento ela poderia ser privada de adorar. Só que a igreja no primeiro século, ela entendia tanto a importância de adorar, que mesmo quando eles eram privados, ou seja, eles eram presos, para não adorar a Deus, o que eles faziam? Adorava onde? Na prisão. Porque eles entendiam a importância de se adorar a Deus, de render ao Senhor louvor, adoração, exaltação, que só Ele merece. Eu sempre falo isso aqui, só Deus merece adoração. E nós precisamos valorizar o fato de que a gente pode adorar a Deus sem impedimentos. Isso é um privilégio para nós. Mas vai chegar um dia que nós seremos impedidos. Eu quero lembrar algo que eu já falei aqui, mas eu quero lembrar de novo. Na pandemia, a gente foi impedido de adorar, não foi? Sim ou não? E aí como é que a gente ficava? Oh meu Deus, como eu quero estar lá adorando a Deus. Não era? Aí agora a pandemia passou. E aí como é que a gente fica? Fica procurando motivo para não ir. Não é? Mas preste atenção. Eles começaram com a palavra. E a palavra gerou neles, versículo 6, adoração. Depois, a palavra, o entendimento da palavra de Deus, gera neles a
celebração, aquele desejo pela celebração. Olha só o versículo 9. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, diziam: esse dia é consagrado ao vosso Deus, não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: ide, comei, bebei do melhor que tiverdes. Sabe o que ele está dizendo aqui? Comei, bebei, celebrai. Porque isso é momento de celebrar. É momento de festejar. Você lembra quando Jesus estava lá, estipulando a ceia, instituindo a ceia? Ele diz: comei e bebei, e fazei isso até que eu venha. Não é isso que ele diz? Anunciai, em outras palavras, celebrem a morte do Senhor. Porque a morte do Senhor, eu sei que isso pode parecer maluquice, mas a morte do Senhor é para ser celebrada. Porque sem ela não tem perdão, sem ela não tem salvação, sem ela não tem vida eterna. Então eles leram a palavra e foi ensinado para eles: olha, não pranteiem, não chorem, celebrem, alegrem-se, festejem, adorem, comam, bebam. Porque esse momento é o momento de celebrar, é o momento de adorar, é o momento onde a nossa alegria está no Senhor. Sabe, irmãos, o culto não é para nós. Eu sei que às vezes a gente vem para o culto com aquela ideia, sabe de quê? Eu vou lá, né? Eu tive uma semana tão cheia, eu vou lá para me alegrar. Eu vou lá para me sentir bem. Você pode até vir para cá e se sentir bem, amém. Mas esse não é o objetivo primeiro. Sentir-se bem é consequência do que você veio fazer. Você veio adorar. E em adorando você se sente bem. Por isso que os cânticos não são para nós, é para Deus. A nossa adoração não é para a gente, é para Deus. O culto é para Deus. Por isso a gente não é telespectador, a gente é adorador. E ao fazermos isso, meus irmãos, aí sim, consequentemente, nos sentiremos bem. Porque iremos estar cumprindo o nosso propósito de adorar esse Deus. Porque esse é o propósito pelo qual nós fomos restaurados. E eu vou chegar aí mais na frente. Mas preste atenção. Primeiramente, eles foram ensinados e levados pela palavra de Deus a celebrar. E em seguida, ainda no versículo 10, ele diz: enviai algo aos que nada têm preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha só, a palavra foi lida e ensinada, explicada. E aí, lá no versículo 6, eles adoraram ao Senhor. Eles entenderam, confirmaram amém, amém, e se inclinaram e adoraram. Depois foi dito para eles: olha, celebre, porque esse dia é consagrado a Deus, é um dia de celebração. E depois disso eles disseram: enviai ao que nada tens. A palavra do Senhor gerou adoração, gerou um desejo de celebrar e gerou um desejo de compartilhar com quem nada tem. Vocês estão entendendo isso aqui? O que é que o culto gera em nós? O que a palavra gera em nós?
Adoração, desejo de celebrar a Deus, de cultuar a Deus, e um desejo de compartilhar com quem nada tem. Claro que a ideia aqui de que nada tem era de aquelas pessoas que não tinham nada preparado para a adoração, porque você sabe, a adoração era feita de quê? Aqui, de sacrifícios. Então quem não tinha nada preparado, aqueles que prepararam compartilhavam com aqueles que não tinham nada preparado. Mas o princípio é o mesmo. Qual é? Compartilhe com quem não tem. E a palavra de Deus, entendida, ela gera adoração, ela gera desejo de celebrar e ela gera também o desejo de compartilhar com quem nada tem. Amém? Tudo isso a palavra de Deus gera. Ela gera, porque, olha só, sabe o que tudo isso aqui significa? Tudo isso aqui significa culto. Culto. Adoração, celebração, desejo de compartilhar. Tudo isso aqui é culto. Tudo isso aqui faz parte do culto. E vai gerar ainda mais coisas. Vá para o capítulo 9. A palavra foi pregada, eles adoraram, desejaram celebrar, desejaram compartilhar. Capítulo 9. Essa palavra gera confissão de pecados e arrependimento. Versículo 2. Os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé, confessaram os pecados e as maldades de seus pais. Ficaram em pé onde estavam por 3 horas, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, e durante outras 3 horas confessaram os pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Versículo 16. Mas os nossos pais se tornaram orgulhosos, obstinados, não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir, e não se lembrando das maravilhas que fizestes entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem para a sua escravidão. Eles reconhecem os seus pecados, eles confessam os seus pecados. Versículo 26. Mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas que os advertiram a que voltasse a ti, e eles te ofenderam gravemente. Versículo 34. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não têm obedecido à tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes. A palavra do Senhor, vocês perceberam isso aqui? Capítulo 9, versículo 3. Eles ficaram 3 horas lendo a palavra de Deus e outras 3 horas confessando os pecados, reconhecendo seus erros, reconhecendo que foram rebeldes, reconhecendo que não obedeceram à lei de Deus. Tudo isso gerado pela palavra, tudo isso faz parte do culto. A palavra de Deus gera isso em nós. Cultuar a Deus também é reconhecer o quanto nós temos desobedecido e quebrado essa lei.
é nos colocarmos em quebrantamento diante de Deus, com o coração, como diz o salmista, quebrantado e contrito. Tudo isso faz parte do culto, meus irmãos. Tudo isso faz parte de um culto restaurado. Como é que nós sabemos que o nosso culto está sendo restaurado, o nosso culto a Deus está sendo restaurado? Quando nós estamos se tornando ou ficando quebrantados diante de Deus. Quando o nosso coração reconhece que nós não estamos obedecendo a Deus como deveríamos. Quando a gente reconhece que estamos nos rebelando contra Deus, na sua lei, naquilo que Ele nos ordena, naquilo que Ele nos manda, quando estamos reconhecendo os nossos pecados e falhas, o nosso coração está voltado para o Senhor. E quando o nosso coração está voltado para o Senhor, é porque o nosso culto está sendo restaurado. A palavra de Deus gera adoração, celebração, desejo de compartilhar com quem não tem, e ela gera confissão e arrependimento. Se não houver a palavra, não haverá culto. Amém? Agora vá para Malaquias. Quando a palavra de Deus deixa de ser pregada, acontece o que nós iremos ver agora em Malaquias. O livro de Malaquias, ele foi escrito exatamente na mesma época aqui, onde o culto a Deus estava sendo ou precisava ser restaurado. E toda essa exortação do profeta Malaquias tem a ver com o culto. Olha, preste atenção. Qual é a passagem de Malaquias que a gente mais conhece? Malaquias 3:10, né? Não é isso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É a passagem que mais é falada e a passagem mais mal interpretada. Porque se fala da ênfase, se dá muita ênfase, aliás, a essa passagem de Malaquias 3:10, e pouca ênfase se dá no fato de que Malaquias 3:10 está dentro de um contexto onde o culto a Deus estava sendo feito, ou melhor, nem estava sendo feito. E quando se fazia de maneira contrária à vontade de Deus. Então todo o livro de Malaquias tem a ver com o culto a Deus, que o povo ou não estava fazendo, ou estava fazendo de maneira que Deus não se agradava. E o pior de tudo isso é que o povo tinha cara de pau de dizer: aonde nós estamos errando, Senhor? Aonde nós estamos te desonrando? Aonde nós estamos te roubando? Dizendo isso na maior cara de pau. E o livro de Malaquias, muito embora escrito por Malaquias, é um diálogo de Deus com o povo. É o próprio Deus aqui falando com o povo. Então vamos lá. Malaquias 1, versículo 6. Versículo 6. Malaquias 1, 6. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Eu sou o pai. Aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos. Sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós perguntais: como nós temos desprezado o teu nome? E aí Deus responde no versículo 7. Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, e ainda perguntas:
como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando ofereceis um sacrifício de um animal cego, isso não é errado? Quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agrada disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui, irmãos? O povo estava indo adorar a Deus quando ia. E estava oferecendo a Deus, né? O André até na exortação de oferta aqui, o que ele diz? Para oferecer a Deus o quê? O melhor, não é? Esse povo estava fazendo o contrário. Ele estava oferecendo a Deus aquilo que não servia para ninguém. E que a lei dizia que não deveria ser oferecido a Deus. Ora, um animal doente servia para alguém? Sim ou não? Não. Um animal cego tinha valor? Coxo, né, aleijado, com sarnas, com manchas. Tudo isso era um animal que não servia para nada. E aí esse animal que não tinha valor, que não servia para nada, eles pensavam, ora, se não serve para nada, né? Não vou ganhar dinheiro, não vou fazer nada com ele. O que eu vou fazer? Vou oferecer para Deus. E a lei dizia que não podia ser doente, nem coxo, nem cego, nem mancha alguma poderia ter. E eles estavam oferecendo exatamente esse tipo de animal. Aí Deus está dizendo, olha, pega esse animal que tu está oferecendo para mim e oferece para o governador. Vai lá, vê se ele recebe. E a resposta óbvia é qual? Não. E aí vocês querem me oferecer? Deus dizendo para eles. Meus irmãos, quando nós vamos para Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz o seguinte: oferecei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eles estavam oferecendo uma adoração a Deus impura. E todas as vezes que nós oferecemos uma adoração a Deus, sem contudo vivermos uma vida de santidade, nós estamos oferecendo a Deus uma adoração impura. Não oferecemos mais animais. O sacrifício a Deus em adoração, agora somos nós. Não é mais um animal cego. Não é mais um animal coxo. Agora o cego, o coxo, o doente, somos nós. E queremos que Deus receba a nossa adoração. Impura, doente, cega, manchada. Ele não recebe. Ele não se agrada. A nossa adoração, como disse Paulo em Romanos 12, precisa ser oferecida a Deus, os nossos corpos, como sacrifício santo e agradável. Nós somos o sacrifício. Não para remissão de pecados. Porque esse sacrifício para remissão de pecados é quem? É Jesus. Nós nos oferecemos em adoração a Deus. Como aqueles animais que eram sacrificados em adoração. Só que assim como eles, nós estamos oferecendo uma adoração defeituosa e queremos que Deus receba. E sabe o que é pior? Olha o versículo 13. Vocês afirmam também que canseira. Sabe o que eles estão falando aqui? Eu gosto muito de uma versão que diz assim, ó, que enfado. Sabe o que eles estão dizendo aqui?
Esse culto é tão cansativo. Eu não vejo a hora dele acabar. É muito enfadonho. É muito cansativo. Termina logo. Eu tô doido para ir para casa assistir o Fantástico. E tudo isso acontecia, sabe por quê? Porque eles estavam oferecendo a Deus um sacrifício, uma adoração impura. Eles não queriam estar lá, meus irmãos. Eles não queriam adorar. Eles só queriam cumprir uma agenda, cumprir, como a gente diz no mundo do futebol, cumprir tabela. Como diz, né, profissionalmente, bater o ponto. Como muitas vezes a pessoa vai trabalhar, mas ela odeia aquele trabalho, mas ela tem que trabalhar, ela vai lá bater o ponto. E às vezes a gente adora a Deus assim, querendo só bater o ponto. Porque na verdade o nosso coração não está aqui, está em outra coisa, está numa festa de aniversário, está em casa, está em outro canto. E aí se torna enfadonho, se torna cansado. Porque na verdade eu não queria estar aqui. Você já assistiu uma aula que você não queria assistir? Sim ou não? Como é que se tornou essa aula para você? Hã? Não é? Fica dormindo, né? E vem quando pega uma traíra. Às vezes a gente é assim no culto. Ele se torna desinteressante. Mas sabe quando é que isso acontece? Quando a gente está oferecendo a Deus um culto, um sacrifício impuro. Quando o nosso coração está aqui, meu irmão, deseja estar aqui. Porque nós entendemos na palavra que o melhor lugar de estar é na presença do Senhor. Esse culto, ele, sabe, a gente diz assim, olha, poderíamos passar a noite aqui. Poderíamos passar a noite ouvindo essa palavra. Porque ela durou 2 horas e eu nem senti. Porque o meu desejo é ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Porque o meu coração foi purificado pela palavra. E agora, uma vez purificado pela palavra de Deus, eu consigo oferecer a Ele um culto e eu desejo celebrar. O meu coração está voltado a isso aqui. E ao invés de desejar que ele acabe, eu desejo que nunca passe. Que nunca acabe. Eu quero morrer nesse lugar. Porque o meu coração está aqui. Lembra que o Senhor Jesus disse? Aonde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Capítulo 2. Agora que é 7h40, né? Ainda tem muito tempo. Ó, eu tô seguindo aquele relógio lá. A culpa não é minha não, tá? É 7h40. Capítulo 2. Versículo 6. E vocês lembram que eu disse no começo, o culto a Deus começa pela palavra. E quem é responsável pela palavra, de ensinar a palavra? Quem é? Hã? Quem é? O responsável de pregar, de ensinar a palavra, quem é? Ou quem são? Os líderes, os pastores, em outras palavras aqui, os, entre aspas, sacerdotes. Versículo 6, olha só. A verdadeira instrução estava, olha aqui, está no passado, estava em sua boca. Ele está falando aqui dos sacerdotes. Deixa eu ler aqui uma coisa antes. Leia primeiro o versículo 1 do capítulo 2, porque eu esqueci de dizer para vocês que aqui era para os sacerdotes. Versículo 1, tá? Diz assim, ó: sacerdotes,
esta advertência agora é contra vocês. Pronto, ele está falando contra os sacerdotes. Agora vá para o versículo 6. A verdadeira instrução estava em sua boca. A maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos da maldade. Aqui ele está falando de quando os sacerdotes estavam fazendo a vontade de Deus. Versículo 7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Da sua boca os homens devem procurar instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Agora, olha o versículo 8. Mas vocês, os sacerdotes, desviastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por que é que o povo não adora a Deus de maneira correta? Por que é? Por que é, meus irmãos? Porque o ensino está sendo desviado. O ensino está sendo distorcido. E, portanto, os sacerdotes que deveriam ter a instrução nos lábios, que deveriam encaminhar o povo na adoração a Deus, eles estão desviando o povo por causa de ensinos desviados. E hoje em dia a adoração está sendo muito mais direcionada a eles mesmos do que a Deus. Eles acabam se tornando o próprio objeto de adoração. Por isso vocês veem muitos líderes apontando para si mesmo e não mais para Deus. Vocês veem muitos dizendo: eu faço, eu posso, eu sou o operador de milagres. E direcionam toda a adoração e atenção para eles mesmos. Quando na verdade eles deveriam instruir o povo, direcionar o povo em direção a Deus. Então Deus está aqui dizendo o seguinte: que aqueles que são sacerdotes, entre aspas, eles devem ser fiéis a Deus, no ensino da palavra de Deus, para que o povo possa ser direcionado de maneira correta para adorar a Deus. E quando essa instrução ela é errada, ele desvia, ele desvirtua o povo da adoração a Deus. Os sacerdotes, os líderes, os pastores, os pregadores precisam ser fiéis a Deus e à palavra de Deus. Na quarta-feira eu disse isso aqui e vou repetir. A igreja precisa ser submissa e obediente aos líderes. Isso está escrito na Escritura. Hebreus 13, 17. Mas eu vou repetir o que eu falei na quarta-feira. Seja submissa e obediente aos líderes, enquanto eles forem submissos e obedientes à palavra de Deus. Quando eles se desviarem da palavra de Deus, saiam dessa liderança. Saiam de debaixo dessa obediência. Porque você precisa ser obediente e submisso. Aqueles que são obedientes e submissos à palavra de Deus. Amém? Versículo 10. E calma, estamos quase no fim. Se no capítulo 2, versículos do 1 ao 9, a instrução era para os sacerdotes, do versículo 10 para frente, a instrução é para todo o povo. E ele vai dizer o seguinte: não temos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais?
Então, olhe para cá. Preste atenção. Ele disse, nós temos o mesmo Pai e o mesmo Deus. Correto? O mesmo Pai aqui que ele está se referindo é Abraão. E o mesmo Deus é o Senhor. Só que eles estavam quebrando a aliança que eles fizeram com Deus. Aliás, que Abraão fez com Deus, ou que Deus fez com Abraão. A pergunta é, o que é que eles estavam fazendo para quebrar essa aliança? E a resposta vem agora, versículo 11. Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. Então presta atenção. Primeiro, o que eles estavam fazendo? Estavam casando com mulheres estrangeiras. Só que esse nem era o problema todo ainda. O problema todo vem agora. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemido, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Ou seja, Deus não estava mais recebendo as ofertas deles. Versículo 14. Mesmo assim perguntas, por quê? Porque o Senhor, aqui é a resposta, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual fostes infiel, embora ela fosse a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem o corpo e o espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com a esposa desde a juventude, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor Deus dos Exércitos, e não sejais infiéis. Aqueles homens, eles não estavam só casando com mulheres estrangeiras. Eles estavam se divorciando das suas mulheres, que eles tinham desde a juventude, para casar com estrangeiras. E quando faziam isso, eles quebravam a aliança de Deus. Porque quebrar a aliança do matrimônio é quebrar a aliança com Deus. Sabe o que isso significa? E notem, né? Versículo 13. Deus não estava mais recebendo as ofertas deles. Em outras palavras, Deus não recebia o culto deles. Eu acho interessante. Vá para o capítulo 3, só para vocês terem uma ideia. A gente vai já chegar aí, mas eu quero que vocês notem o seguinte. Espera aí. Meu Deus, perdi o versículo. Perdi o versículo. Ele vai dizer, quem dera alguém dentre vocês fechasse as portas do templo, porque eu não recebo mais nada. Não é no versículo 3, no capítulo 3, irmãos, perdão, é no capítulo 1, volte para lá. Para você ver como tudo isso aqui desagradava a Deus. Versículo 10. Olha só. Ah, se houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas, para que não acendesse em vão o fogo do altar,
eu não tenho prazer em vocês, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não aceitava a adoração deles. Tudo isso porque eles haviam se tornado infiéis. Quando Deus está dizendo que quebrar a aliança do matrimônio é quebrar a aliança com Deus, e que tudo isso, olha só, interfere no culto. Deus não recebe a adoração deles, porque eles estavam sendo infiéis. Isso significa dizer uma coisa bem simples, que a nossa vida cotidiana, a nossa vida do dia a dia, interfere na nossa adoração a Deus. Não podemos chegar aqui, depois de viver uma semana inteira, longe da vontade de Deus, vivendo da maneira como a gente quer, e chegar aqui e esperar que Deus receba a nossa adoração. De jeito nenhum. A nossa vida cotidiana interfere na nossa adoração. E é por isso que nós precisamos viver uma vida, ou buscar viver uma vida, de acordo com a vontade de Deus. Sendo fiel, tanto como sacerdotes, porque nós somos um reino de sacerdotes, como sendo fiel às nossas famílias, o nosso cônjuge, o nosso matrimônio. Para finalizar, capítulo 3. E a gente encerra. Encerra essa primeira parte, da segunda ainda. A gente vai para o cinema, passa 3 horas, né? Por que a gente não pode passar? E ainda é, 7h52. Vocês não podem dizer que eu estou mentindo, eu estou olhando para o relógio ali, Capítulo 3, versículo 8. Diz assim: pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda perguntais: como nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor. E vede se não abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênção que não conseguirás medir, guardar. Esse texto é um dos textos mais mal interpretados e abusados, né? As pessoas abusam muito desse texto. Principalmente aqueles que pregam a teologia da prosperidade. Como eu disse, tudo isso aqui tem a ver com o culto. Em outras palavras, cultuar a Deus é contribuir com aquilo que Ele deseja, que é a obra dele. A contribuição faz parte do nosso culto. E para que a gente precisa contribuir? Para quê? Leia o início do versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Isso. Para que haja mantimentos. Para que a igreja cumpra o seu propósito social de ajudar a quem precisa. Para que a igreja cumpra o seu propósito espiritual de pregar o evangelho. A nossa adoração a Deus, e é por isso que a gente contribui. Porque a nossa contribuição faz parte dela, as nossas contribuições fazem parte da nossa adoração. E ela tem propósito. E ela tem objetivo. Amém? Então, recapitulando. O culto começa pela palavra. A palavra de Deus gera em nós adoração, o desejo de celebrar e o desejo de compartilhar com aquele que não tem.
O nosso culto, ele precisa ser apresentado a Deus de maneira santa, pura. E como é que a gente oferece a Deus esses sacrifícios puros? Através de uma vida santificada. A palavra de Deus gera em nós confissão de pecados e arrependimentos, reconhecimento das nossas transgressões e maldade diante de Deus. Tudo isso faz parte do culto. A palavra de Deus precisa gerar em nós fidelidade, tanto dos sacerdotes, como fidelidade conjugal. E o nosso dia a dia interfere no nosso culto a Deus. E as nossas contribuições fazem parte da nossa adoração a Deus. Tudo isso compreendemos através da palavra do Senhor. Amém? E como é que tudo isso aponta para Jesus? Em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana sobre adoração, ele chega a uma conclusão, aliás, ele faz ela chegar a uma conclusão de que o que importa não é o lugar onde se adora. O que importa é a maneira como se adora. E essa maneira de se adorar, que ele chega à conclusão, ou faz ela chegar à conclusão, é de que a adoração ela precisa ser em espírito e em verdade. Com isso, nós deduzimos o seguinte, que a adoração a Deus, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ela precisa ser no espírito e através da verdade, que é quem? Jesus, que é a palavra. Então, se a nossa adoração começa pela palavra, e a palavra é Jesus, a nossa adoração começa com Jesus. Não há adoração sem Jesus. Ele é a palavra que vai gerar em nós adoração. Jesus é a palavra que vai gerar em nós o desejo de estarmos aqui em adoração. Jesus é a palavra que vai gerar em nós a vontade de compartilhar com quem não tem. Jesus é a palavra que vai gerar em nós confissão de pecados e arrependimento. Jesus é a palavra que irá nos purificar para nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus é a palavra que vai nos tornar sacerdotes fiéis e fiéis em nossas relações conjugais. Jesus é a palavra que vai gerar em nós o desejo de contribuir com a obra do Senhor. Não há outra maneira de cultuar a Deus, senão através de Jesus. O que tudo isso tem a ver conosco? Eu quero citar aqui 4 coisas que nós ouvimos durante todo esse sermão. A primeira delas é que a restauração do culto começa pela palavra. E Jesus é a palavra. Se essa palavra que é Jesus for pregada com fidelidade, nós iremos entender e guardar no coração a importância de cultuarmos a Deus. O culto começa com a palavra. Nunca esqueça disso. Começa com a palavra. E a palavra é Jesus. 2. O culto do Senhor, o culto ao Senhor precisa ser restaurado. Assim como o templo naquela época foi restaurado, e o propósito dele era o quê? Qual foi o propósito que o templo foi restaurado? Para qual propósito? Para adorar, não é verdade? O templo hoje somos nós.
E nós fomos restaurados pelo Senhor Jesus. E nós fomos restaurados com que propósito? Adorar. De modo que, quando nós deixamos de adorar, nós deixamos de cumprir o propósito para o qual a gente foi restaurado. Se o templo foi restaurado para prestar culto, nós, o templo de Deus hoje, fomos restaurados para adorar o Senhor. 3. A nossa vida com Deus passa pelo nosso culto. Escute o que eu vou lhe dizer. Ninguém está bem com Deus se não presta culto a Ele. Prestar culto é a maneira pela qual visivelmente nós estamos bem com Deus. Se não temos o desejo de adorar a Deus, não se engane, não deixe o inimigo enganar você. Se você não deseja cultuar a Deus, você não está bem com Deus. A nossa vida com Deus passa pelo culto ao Senhor. Se estamos bem com Deus, desejaremos cultuá-lo. E por último, a nossa vida cotidiana, ela interfere no nosso culto. E é por isso que nós precisamos buscar viver a nossa vida em santidade, em retidão, para que a gente possa oferecer a Deus um culto que Ele verdadeiramente se agrade e receba. Amém? Meus irmãos, para concluir, assim como na época de Neemias e Malaquias, hoje em dia o templo foi restaurado. Mas não o templo físico, que foi restaurado, mas um templo espiritual. O templo que é o corpo de Jesus, o templo que é a igreja. E esse templo somos nós. Você crê assim? Amém? E se nós somos esse templo, e o templo lá foi restaurado com o propósito de adorar, nós também fomos restaurados com esse mesmo propósito. Mas lembre-se, o culto começa com a palavra. A palavra é Jesus. É Ele quem vai gerar em nós tudo aquilo que nós precisamos para adorar o nosso Deus. Adoração, desejo de celebrar, desejo de compartilhar, confissão de pecados e tudo mais que a gente já falou desde o começo. Eu fiz uma pergunta no começo, não sei se você lembra, mas muita gente hoje perdeu, digamos assim, a noção do benefício de cultuar a Deus. As pessoas, é como se elas pensassem assim: que benefício eu vou ter se eu for para o culto adorar a Deus? E às vezes, quando elas não encontram benefício nenhum, porque na mente delas pode ser que não tenha, elas não querem cultuar. Mas o benefício de cultuar ao Senhor é o seguinte: para que nós somos restaurados? Para cultuar e adorar a Deus. O benefício de cultuar a Deus é o seguinte: que se nós fomos restaurados para cultuar e nós cultuamos, então nós sabemos que estamos debaixo da vontade e do propósito do Senhor. Cultuar a Deus dá para nós o sentido e a certeza de que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor é o maior benefício que a gente, como templo e como igreja, a gente pode receber. Amém? Quando cultuamos o Senhor, Ele é adorado, Ele é cultuado, mas o beneficiado somos nós, por estarmos debaixo da vontade e do propósito do Senhor. Fique de pé. Terminei cedo, terminei 8h05.
Vamos orar. Oremos. Amado Deus, Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. É por ela, Senhor, que nós seguimos, andamos, vivemos. E sem ela estaríamos perdidos. Porque a tua palavra é o nosso Senhor Jesus. É por ele que vivemos, andamos e seguimos. E sem ele estaríamos perdidos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui te adorando. E eu te peço duas coisas. A primeira é que todos os meus irmãos que estão aqui hoje, e todos aqueles que porventura estão ouvindo pelas redes sociais ou vierem a ouvir depois, todos, Pai, incluindo a mim mesmo, possamos entender, compreender o propósito, a importância de prestarmos um culto ao Senhor. Fomos restaurados com esse objetivo. E todas as vezes que cumprimos esse objetivo, ou seja, que adoramos o teu nome, cumprimos o propósito para o qual fomos restaurados. Nos ajuda a compreender, entender isso, Senhor, com a nossa mente e coração, para que possamos nos esforçar para nunca mais deixarmos de cultuar o Senhor. Faz isso com cada um desses, Senhor, que estão aqui hoje. Mas também, ó Deus, faz com todos aqueles que não estão aqui hoje e que faltaram esse culto, Senhor, por motivos banais. Que todos nós, incluindo aqueles que não estiverem aqui, e que porventura, ó Deus, vierem a ouvir essa pregação, essa mensagem, esse sermão posteriormente, faz com que eles assistam, Senhor. Que eles entendam a importância de cultuar o Senhor. E que eles se esforcem para estar aqui, sempre, Senhor, ininterruptamente, adorando o Senhor. Coloca isso em nosso coração, mas a única maneira disso ser colocado em nosso coração é através da tua palavra, e a tua palavra é Jesus. Abençoa-nos, que durante essa semana nós possamos refletir ainda mais em tudo isso, nos grupos, nas conversas, em nossas casas, em nossa família, que tudo isso, Deus, seja enraizado em nosso coração. Nos dá uma semana repleta da tua palavra, repleta da tua presença. Que o teu Espírito nos encha, faça com que a tua palavra penetre mais e mais. Que o teu Espírito, ó Deus, nos acompanhe durante toda essa semana. Nos fazendo, Senhor, buscar cada vez mais viver uma vida em santidade para prestar um culto que seja puro e agradável ao Senhor. Leva-nos protegidos, abençoados, edificados pela tua palavra, constrangidos, incomodados pela tua palavra, mas sabemos, Senhor, que apesar desse incômodo que a tua palavra nos dá, é um incômodo, Senhor, que é bom, porque ela nos corrige, ela nos edifica, ela nos transforma, ela nos anima, ela fortalece a nossa fé, ela nos direciona ao Senhor. E por isso esse incômodo, ó Deus, que a tua palavra traz ao nosso coração, ele é maravilhoso. Por isso, ó Deus, continua durante essa semana, tocando-nos pelo teu Espírito e pela tua palavra, incomodados pelo teu Espírito e pela tua palavra, a vivermos uma vida de maneira que seja agradável ao Senhor. Para que no próximo domingo possamos estar aqui novamente, adorando e glorificando o nome do nosso Senhor. Leva-nos em paz, abençoados e protegidos, e nos livra, Senhor, de todo mal. É isso que eu te peço
E em nome de Jesus, eu já te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.